Por ser indispensável para a administração da Justiça, como determina o artigo 133 da Constituição Federal, o profissional da advocacia precisa de condições favoráveis para atuar na concretização do direito de quem é assistido pelos seus serviços. Por isso, todo instrumento legal e normas que possam garantir a efetivação desse trabalho, sem violação de prerrogativas e outras questões que prejudiquem o acesso do cidadão ao direito e à justiça por meio da advocacia, são fundamentais. Esse é o tema do OAB Entrevistas de hoje, que começa agora. A Lei 8.906, também conhecida como Estatuto da Advocacia, é uma norma que fixa direitos e deveres para que todos os advogados possam direcionar suas ações e exercer a atividade com segurança institucional. Contudo, novas previsões legais que proporcionem o respeito a essa atuação e possibilitem o melhor desempenho desse trabalho na defesa dos direitos do cidadão podem ajudar a preencher brechas que dificultem a atuação do advogado. Para conversar sobre esse assunto hoje, nós estamos recebendo no OAB Entrevistas o presidente da Comissão Nacional de Legislação do Conselho Federal, da OAB, Dr. Ari Raguiante Neto. Dr. Ari, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. Prazer estar com você, Ana Paula. Que bom. Dr. Ari, existem muitos PLs em tramitação no Congresso Nacional que são de interesse da advocacia. Esses projetos de lei que estão lá, eles complementam ou eles preenchem alguma lacuna da 8.906? Existe essa necessidade? Sem dúvida. Na verdade, tramitam hoje no Congresso Nacional milhares de projetos. Nós chamamos alguns de pautas positivas, porque eles aprimoram o nosso estatuto, aperfeiçoam, preenchem lacunas, como você colocou. Na verdade, fruto de mudanças sociais, E outros que nós chamamos de pautas negativas, que são projetos que visam restringir os direitos dos advogados. Então a comissão hoje está atenta a esses dois movimentos, tanto as pautas positivas quanto as pautas negativas. Como que nascem essas propostas? Bom, via de regra, na verdade, pela Constituição, as propostas nascem a partir da proposição de um parlamentar. Mas sabemos nós que são as associações, as frentes parlamentares, os movimentos e a própria OAB que é o grande propulsor, incentiva um deputado a apresentar uma proposição, dependendo do viés que se pretende dar àquele projeto. A ordem participa ativamente do processo legislativo através da Frente Parlamentar da Advocacia. Portanto, são deputados que têm sintonia com as causas da advocacia, são eles que são os veículos que apresentam como deputado, como parlamentar legítimos representantes do povo brasileiro, os nossos projetos de lei no Congresso Nacional. Doutor Ari, e como que a comissão trabalha dentro desse contexto de tramitação desses PLs? Como que funciona a atuação da Comissão de Legislação? Perfeito. Nós contamos com duas excelentes assessorias, uma interna e a outra externa. Essas assessorias captam os projetos que são apresentados nas duas casas, Câmara e Senado, e nós, a partir disso, fazemos o chamado pente fino, para ver se isso atinge, através de pautas positivas, os interesses da advocacia ou de pautas negativas. Definido que há um interesse da advocacia, nós começamos a trabalhar no sentido de acompanhar a tramitação desses projetos. E aí visitamos os parlamentares, apresentamos notas técnicas da OAB no sentido de melhorar a redação daquele projeto, apoiar e até de pedir que o projeto não seja aprovado, demonstrando que ele é inconstitucional, por exemplo, ou que ele fere algum direito constitucional, ou que ele fere direitos que estão no nosso estatuto. Portanto, é um trabalho de diálogo permanente com o parlamento brasileiro, no sentido de aperfeiçoar a legislação naquilo que diz respeito à advocacia. Então, essa questão das notas técnicas são importantes, questão de argumento para as comissões? Com certeza. Na verdade, as comissões do Conselho Federal, as permanentes e as temporárias, que são quem produz essas notas técnicas a pedido da nossa comissão, que é a Comissão de Legislação. A partir disso, se o tema, por exemplo, é de consumidor, a Comissão do Direito do Consumidor produz a nota técnica e nós levamos ao parlamentar. Se é de direito penal,
a Comissão de Direito Penal e por aí vai. Constitucional, que são comissões importantes, né? Outras, a própria Comissão de Legislação já produz e leva ao parlamentar, apresentando o ponto de vista da instituição num sentido ou no outro, conforme vem o projeto, né? Como nós classificamos como pautas positivas e negativas. Então, a Comissão de Legislação ela tem uma atuação peculiar, né? Ela trabalha em conjunto com as demais. Com certeza, nós precisamos harmonizar esse trabalho na medida em que, como eu disse no começo aqui do nosso bate-papo, são milhares de projetos de lei, né? Alguns afetando diretamente o advogado no seu dia a dia. Portanto, eu reputo, não porque presido a comissão, mas de ser esta uma das comissões mais importantes do Conselho Federal, porque transformado um determinado projeto em lei, ele acaba afetando a vida do cidadão e a vida da advocacia, dos advogados brasileiros, né? Então, nós tentamos, na medida em que nós podemos, melhorar esse relacionamento com a casa, com as duas casas, para que a gente possa aprimorar a nossa legislação. É um trabalho de vigilância bem importante, né? É um trabalho de vigilância permanente, 24 horas por dia. Prerrogativas da advocacia, honorários, prazos processuais, presença obrigatória da advocacia na mediação e conciliação. São diversos os temas em tramitação no Congresso Nacional que podem beneficiar a advocacia e assim também o cidadão. Quem está conversando sobre esse tema hoje conosco é o presidente da Comissão Nacional de Legislação do Conselho Federal da OAB, Dr. Ari Raguiante Neto. Dr. Ari, quando a gente fala de tramitação de processos, eu penso que um dos mais importantes, que é de total relevância para a advocacia, é o do que trata de violação de prerrogativas. Tem um projeto hoje, né, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, que está na Câmara esperando para ir para o plenário. Por se tratar de um tema tão relevante para a classe, a questão do respeito às prerrogativas, a gente pode dizer que esse é um dos projetos mais importantes para a gestão hoje? Bom, eu diria, Ana Paula, a você que esse é o projeto mais importante da história da advocacia brasileira. Por quê? Porque efetivamente o artigo 7º do nosso Estatuto, a Lei 8.906 de 94, elencou uma série de direitos dos advogados. Mas, infelizmente, algumas autoridades não respeitam esses direitos. E hoje, o que nós temos à disposição da advocacia? Nós temos simplesmente o desagravo, que é um ato político interno da entidade de desagravar aquele profissional que no exercício, né, da advocacia teve alguma de suas prerrogativas violada. Nada mais do que isso. Portanto, este projeto de lei, que nasceu no Senado, autoria do senador Cássio Cunha Lima da Paraíba, foi relatado pela senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, e aprovado no Senado. Ele foi para a Câmara, lá foi relatado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, pelo deputado Guadi Damus, que foi presidente da Ordem do Rio de Janeiro, e lá nós tivemos um grande embate com as demais associações, né, associações do Ministério Público, da magistratura e com os próprios deputados, demonstrando a importância desse projeto, não para o advogado, mas para o seu cliente, para o seu constituinte. Na medida em que nós, se aprovarmos, se transformarmos esse projeto em lei, com certeza conseguiremos isso, e se possível ainda nesta gestão, vamos ter um avanço nesta relação. Nós vamos ter um maior equilíbrio entre advocacia, Ministério Público, Polícia e Judiciário. Por quê? Porque violar prerrogativas passará a ser crime, né? E nós não queremos que juízes, promotores e delegados respondam inúmeros crimes. Nós queremos respeito. Infelizmente, para que isso aconteça na plenitude do direito dos advogados, nós precisamos transformar esse projeto em lei. Ele está aguardando a inclusão na pauta do plenário da Câmara dos Deputados e, se aprovado, e com certeza será, a sanção presidencial para aí sim nós vivemos novos tempos na advocacia brasileira. O senhor entende que esse problema de violação de prerrogativas, ele tem a ver com a falta de visão de quem integra o sistema de justiça, de não entender o papel da OAB dentro desse sistema? Com certeza, tem tudo a ver com isso, porque efetivamente, via de regra, juízes, promotores e delegados, ao final, nas suas aposentadorias, eles voltam para a advocacia. Então, a advocacia é a casa do começo, onde todo mundo começa, depois vai aos concursos públicos, e é a casa onde tudo termina, né? Portanto, é preciso compreender o papel da defesa. Nós vivemos num Estado democrático de direito. A defesa tem tão importância nesse regime do que a acusação.
né? Como nós vivemos tempos difíceis na política, né, ética, né, o judiciário tem, na verdade, relativizado em alguns tribunais, em alguns juízos, claro que isso não é uma realidade de todos, felizmente, tem relativizado o direito de defesa e a própria sociedade não tem compreendido isso, né, que o direito de defesa ele é tão importante, tão sagrado como uma acusação, para que a gente, tendo o equilíbrio, nós possamos, inclusive, dar a melhor resposta que a justiça precisa dar ao cidadão, né, seja numa questão de índole penal ou de outra natureza. Portanto, a importância desse projeto, ele não vai mudar só a questão do respeito das prerrogativas do advogado. Ele vai dar uma condição melhor para o advogado poder trabalhar, inclusive, porque hoje o advogado vai à delegacia e não é respeitado por um agente, não é respeitado por um delegado. Com a transformação dessas violações em crime, certamente nós vamos ter uma mudança de patamar e nós vamos ter uma elevação naquilo que é o equilíbrio das relações. Inclusive, uma outra ação importante da OAB no combate à violação das prerrogativas é justamente tentar impedir que quem está agora no poder, como o senhor falou, no Ministério Público, como delegado, como juiz, quem estiver violando agora não possa depois, novamente, exercer a advocacia. Perfeito. Para se inscrever nos quadros da ordem, um dos requisitos é idoneidade moral, está na nossa lei, artigo 8º. O Pleno do Conselho Federal aprovou na última sessão a súmula, as súmulas número 6 e número 7, mas especificamente a súmula número 6, no sentido de que aquele que violar prerrogativas dos advogados, que tiver contra si desagravo, julgado procedente, poderá, não deverá, mas poderá ter a sua inidoneidade reconhecida no processo de inscrição e, portanto, poderá não ter os seus registros na ordem dos advogados, poderá ter indeferido seu pedido de registro. Por que a ordem está fazendo isso? Como retaliação? Não. Para que ela, na verdade, possa ter dentre os seus aqueles que respeitam a advocacia. Eu não posso, enquanto juiz, enquanto promotor, enquanto delegado, ser um crítico da advocacia e depois querer ir para a advocacia e não levar comigo a minha história. Então, não se trata de proteção, de cláusulas, de fechamento das portas da ordem para aqueles que querem frequentar. Muito pelo contrário, nós queremos a única coisa, o respeito. E mais, o respeito não é para o advogado, é para o seu constituinte, aquele que lhe dá uma procuração e quer exercer em toda a sua plenitude o direito de defesa. Portanto, quando se pede para entrevistar com um preso, por exemplo, e a Constituição assegura isso, o que é o advogado? Que ele possa, de posse de um mandato, ir até aquele preso e se entrevistar, poder levar a família à resposta. Quando ele quer acesso a um processo, ele não quer acesso para ele quer para estudar, para fazer uma defesa técnica e dar uma satisfação para o seu cliente. Então, é essa a concepção que a ordem tem desses projetos, dessas iniciativas, né? Para que a gente possa equilibrar acusação e defesa e viver a plenitude do Estado de Direito. Fala-se em prerrogativas e parte da sociedade enxerga prerrogativas como algo pejorativo, como algo que significa privilégio, e não é, né? Se todo cidadão levar em consideração que de uma maneira ou de outra ele precisa, no decorrer da sua vida, de um advogado, né, ele vai perceber que a prerrogativa do advogado é para ele, cidadão, né? Porque à medida em que eu tenho meus direitos reconhecidos, eu sou um instrumento do cidadão, daquele que me outorga a procuração. Então, longe de privilégios, prerrogativa significa respeito às garantias do direito de defesa. É importante que esse entendimento seja definitivamente implantado, Perfeito. Né? Doutor Ari, uma outra pauta importante que já foi aprovada e a gente está esperando sanção presidencial foi o projeto que cria o Diário Eletrônico da OAB. Qual foi o impacto dessa aprovação? Bom, isso foi uma grande vitória do Conselho Federal, porque o sistema OAB todo necessitava de transformar, né, as publicações através de meio eletrônico e nós precisávamos de lei. Portanto, trabalhamos fortemente no Congresso, nas duas casas, isso foi aprovado e hoje aguarda a sanção presidencial. O que isso vai impactar para a advocacia? Duas coisas. Primeiro, custos, porque hoje publicar no Diário Oficial intimações
custa para todas as seccionais, portanto esse dinheiro pode ser revertido para o advogado em obras, em melhoria de condições de trabalho, prédios, né, melhoria para os funcionários da ordem e consequentemente para todos os advogados, e celeridade. Os processos no âmbito da OAB tinham de ser, as intimações tinham de ser por AR, intimação por diário oficial, isso também importava em demora na solução dos processos dentro da ordem. Nós não podemos cobrar do judiciário celeridade se não temos na nossa casa. Então isso vai nos ajudar também a dar celeridade aos nossos processos. A ordem espera com muita alegria a sanção presidencial desse projeto. Atualmente, há centenas de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que dizem respeito aos interesses de advogados e advogadas de todo o Brasil. Nós estamos conversando sobre esse assunto hoje com o presidente da Comissão Nacional de Legislação do Conselho Federal, da OAB, Dr. Ari Raguiante Neto. Dr. Ari, a Constituição Federal, como eu disse no início do programa, estabelece que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça. No entanto, nos processos de mediação e conciliação, isso ainda não acontece, né? Essa indispensabilidade. Mas isso pode mudar. Foi aprovado recentemente na Câmara, né, um projeto de lei que torna obrigatória a participação de um profissional da advocacia nos casos de mediação e conciliação. Eu queria que o senhor explicasse a participação do advogado, depois que passar todo o processo, agora vai para o Senado, né? Caso o projeto vire lei, como que vai funcionar essa participação? É no mesmo molde que acontece num processo comum hoje na justiça tradicional? Perfeito. O que tem acontecido? Na verdade, a Constituição Brasileira de 88, ela inovou nos direitos dos cidadãos. Direitos sociais, direito à saúde, direito ao consumidor, direito ao meio ambiente. E o judiciário não foi preparado, do ponto de vista estrutural, para receber essa série de demandas, juizados especiais, cíveis, criminais, da Fazenda Pública. Então, o que o judiciário tem feito? Tentado deslocar do Poder Judiciário para centros de mediação, centros de solução alternativa de conflito, como a conciliação e até a arbitragem, né, para que possa o judiciário se concentrar naqueles problemas que têm grande impacto nacional, né? Só que tem feito isso de maneira a dispensar o advogado, numa perspectiva, inclusive, de extrajudicializar algumas soluções, como foi o caso dos divórcios consensuais, inventários onde não há conflito, né? E os chamados sejusques, né? O que isso tem causado para a advocacia? É muito negativo? É negativo na medida em que as pessoas, quando vão a esses centros desamparada de um profissional qualificado, técnico, que possa lhe auxiliar do ponto de vista da extensão dos seus direitos, ela sai de lá mais insatisfeita do que entrou. E nós temos esse diagnóstico que essas pessoas vão, fazem os acordos e depois vão parar no judiciário porque não se conformam ou porque o acordo não foi na extensão daquilo que realmente ela teria direito. Portanto, o que a ordem tem pedido ao Congresso Nacional, às duas casas de lei, que concretize esse dispositivo constitucional, que é o artigo 133 da indispensabilidade do advogado em todos os meios alternativos de solução de conflito, quer na conciliação, quer na mediação, quer na arbitragem. De modo que a aprovação desse projeto que se deu recentemente na Câmara dos Deputados e agora está em discussão no Senado da República, ele vai permitir com que o cidadão possa estar amparado por um advogado. Outro dia me disseram que isso é reserva de mercado e eu respondo não. O que nós queremos é que o cidadão tenha o direito a uma defesa técnica, tal como ir ao médico e ao invés de se automedicar, tal como ir ao dentista, também ao invés de se automedicar, nós defendemos que todo cidadão possa conhecer os seus direitos e a extensão desses direitos para que daí ele possa transigir com muita tranquilidade e que essas transações se concretizem e tragam a paz social e não se transformem num litígio futuro. Bom, mas e aqueles pequenos litígios onde as pessoas não têm dinheiro para contratar um advogado? Elas vão ser assistidas pela Defensoria Pública, que está aí para fazer esse papel. O que nós não queremos é que se prescinda do direito de defesa. Uma defesa técnica, bem elaborada. Qualificada para que possa demonstrar para o cidadão até onde ele pode chegar. De fato, é muito importante. Doutor Ari, recentemente nós tivemos aí a sanção de uma lei
a Lei 13.676, que prevê defesa oral nos pedidos de liminar em mandados de segurança. Uma das determinações dessa norma é que, nos casos de competência originária dos tribunais, o relator ele vai ter que assegurar a defesa oral na sessão de julgamento do mérito do pedido liminar. Essa lei, a aprovação dessa lei, ela é uma conquista para o direito de defesa? É uma ampliação desse direito? Com certeza. Na verdade, o que acontece? As ações de competência originária dos tribunais, via de regra, as liminares concedidas pelos relatores, elas são colocadas no órgão especial ou no plenário para referendo, né, para ratificação. E aí, se você, antes dessa transformação desse projeto em lei, o direito de defesa não poderia se manifestar. Então, a ideia desse projeto é assegurar que, antes do pronunciamento ou do plenário ou do órgão colegiado competente, que a defesa se faça presente e sustente, querendo, né, a tese da liminar, a tese que fundamentou o pedido de liminar. Veja, temos que deixar claro, a liminar pode ser concedida monocraticamente pelo relator, mas o seu referendo é importante ter a presença do advogado para fazer esse papel e exercitar e concretizar o contraditório e ampla defesa. Portanto, é uma grande conquista, sim, para a advocacia. Nós precisamos afastar a alegação de que o advogado atrapalha, que ele atrasa o processo. Pelo contrário, ele qualifica a defesa e proporciona ao julgador um melhor conhecimento dos fatos e do direito para que ele possa decidir com mais tranquilidade. Se nós não tivéssemos a defesa, era como se nós tivéssemos apenas um ouvido. Portanto, ao escutar os dois lados, eu acredito que o julgador ele fica apto a proferir um julgamento que seja mais justo. De fato, é uma participação fundamental. Perfeito. Né? Doutor Ari, eu falei no início do bloco que existem centenas de processos e projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional de interesse para a advocacia. Para a gente finalizar a nossa conversa, a gente conversou aqui sobre alguns temas. Queria que o senhor resumisse, citasse rapidamente os que têm uma relevância maior e que estão em vias de trazer alguma inovação para a advocacia. Posso fazê-lo. Nós temos o projeto de lei que trata dos prazos em dias úteis nos juizados especiais. O Código de Processo Civil disciplinou que os prazos correm apenas nos dias úteis. Em relação aos juizados especiais, cada estado da federação está interpretando essa disposição de uma maneira. Portanto, a Ordem apresentou, através da Frente Parlamentar de Advocacia, um projeto de lei para igualar ao CPC, para que todos cumpram o CPC. Esse projeto já foi aprovado no Senado e está em tramitação em fase final na Câmara dos Deputados. Portanto, é um projeto que também vai trazer tranquilidade para a advocacia de Goiás, do Distrito Federal, do Nordeste, para que nós tenhamos uma solução única para todo o Brasil. Temos também um projeto interessantíssimo que já está em vias de votação no plenário do Senado da República, que é o que trata dos honorários sucumbenciais assistenciais na Justiça do Trabalho. E temos também uma série de outros projetos que logo, se transformando em lei, vão melhorar a vida do advogado brasileiro. Então, a comissão tem muito trabalho aí pela frente, né? Com certeza. Doutor Ari, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa de hoje. Foi muito bom conversar sobre esse tema. Eu que agradeço o convite e me coloco sempre à disposição para estar debatendo temas voltados com interesse da advocacia e da Comissão Nacional de Legislação. Muito obrigada. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.